Boa tarde, pessoal. Já temos quórum, então podemos começar a nossa quinta reunião extraordinária da congregação. Eu queria aproveitar esse início da reunião para informar vocês que nós tivemos algumas pequenas mudanças aqui na estrutura do IMEC. A Eliana, que era funcionária da Secretaria de Pós-Graduação, foi para a Secretaria dos Departamentos, e em lugar dela assumiu a Luciana Veronese, que era da Secretaria dos Departamentos. Então, nós fizemos uma troca entre a Secretaria dos Departamentos e a Secretaria de Pós-Graduação. Por isso, não estranhe se vocês encontrarem as pessoas daqui para frente em locais trocados. Além disso, justificar a ausência da reunião de hoje o Simone, que está afastado, foi substituído pela Tatiana, que está aqui, e o Fabrício, que foi substituído pela Fabiana, que também está aqui. Eu submeto agora a aprovação à ata da quarta reunião extraordinária. Nós já tivemos algumas correções de português, propostas aqui principalmente pela Ildete. Uma na segunda página, na linha 106, estava escrito aviado e havia sido. Enfim, são algumas correções de português bastante óbvias, né? Para saber esses atos, para saber se esses atos. E uma terceira são colocados em votação um contra o outro, são colocados em votação uma contra a outra. Então, são três correções de português muito pequenas, muito simples. Eu pergunto se mais alguém tem alguma observação a fazer sobre essa ata da quarta reunião do dia 11 de agosto. Algum comentário? Vou pôr em votação, então. Os favoráveis à aprovação da ata da quarta reunião extraordinária permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Com 2 abstenções foi aprovada a ata. Além disso, tem mais um informe que é o seguinte: na reunião da CEP, na reunião da CAD da semana passada, foi apresentado aos membros dessas câmaras um manifesto que é, ao mesmo tempo, da SBPC e da ABC, né? A SBPC todo mundo conhece, a ABC, nesse caso, é a Academia Brasileira de Ciências. As duas sociedades, a Sociedade e a Academia, elaboraram um manifesto contra a reestruturação organizacional do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. E a crítica a crítica do manifesto é sobre a subordinação de alguns órgãos, como, por exemplo, o CNPq, a FINEP, a Agência Espacial Brasileira e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que estavam ligados diretamente ao ministro. Esses órgãos foram subordinados a uma coordenação geral de serviços postais e de governança e acompanhamento de empresas estatais e entidades vinculadas. Que é um nome, no mínimo, infeliz, né? É um balaio de gatos aí. Então, as duas entidades... existe uma diretoria com este nome e uma coordenação com esse nome, e esses órgãos todos foram subordinados a esses dois níveis, né? A diretoria e a coordenação. Então, eles que estavam ligados diretamente com o ministro, agora estão 2 níveis abaixo, né? Porque puseram 2 intermediários, 2 órgãos intermediários. E não só pelo fato, é claro que na hora que o Ministério incorporou a parte de comunicações, havia alguma reestruturação razoável, mas descer 2 níveis do jeito que esses órgãos desceram, claramente é uma sinalização de que esses órgãos não estão sendo considerados como tão importantes pelo Ministério. Então, as duas entidades fizeram esse manifesto. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. Não tiveram. Não tiveram? Tiveram. Não, os chefes tiveram. No fundo, é um manifesto contra isso. Se vocês não tiveram ainda, a sugestão do CI
é que esse manifesto seja assinado pela congregação, assim como foi pela CEP e pela CAD, que são as câmaras vinculadas ao consumo. Se vocês não leram ainda e querem ler, apesar desse item ser do expediente, eu vou fazer uma sugestão. Eu queria colocar em votação esse apoio do IMEC no fim da reunião, e eu vou passar uma cópia, desculpa não ter trazido uma cópia impressa para distribuir, mas eu vou passar uma cópia. Vou passar uma cópia, vou pedir para vocês lerem, e aí a gente, no fim da reunião, se todo mundo tiver conseguido ler, e se isso for aprovado, a gente pode pôr em votação a posição do IMEC favorável ao manifesto das duas entidades. Então, o manifesto corre, a gente volta ao expediente no fim da reunião só para votar isso. Não tem mais nenhum assunto. Queria saber se mais alguém quer se manifestar. Sueli. Falar do expediente já agora, quero me inscrever para falar no expediente. Não, então, mas não só você pode se inscrever, como já pode falar. Então, só que, Sueli, eu vou pedir para você pegar aqui o microfone. Amiga, ali pra cima. Está ligado. Está ligado. Okay. Tem um assunto que é um tanto delicado para colocar. Ele foi colocado para mim inicialmente numa conversa, eu bem lembrado, numa conversa com o professor de engenharia, e daí eu está trazendo agora também para a congregação. O comentário foi, como é muito conhecido, tem um professor titular do IMEC que não dá aulas e sempre arranja a cada semestre alguém para substituí-lo de uma forma ou de outra. Como esse rumor também já anda aqui no IMEC há muito tempo, eu resolvi pegar mais dados, e essa colocação é para solicitar ao chefe do Departamento da Matemática Aplicada e ao coordenador de graduação para averiguarem eu comecei vendo poucos dados do professor Martin Tigel, e eu fui olhar depois desse comentário dele, mas isso é possível no IMEC? É uma regalia delegada aos professores titulares? Como é que é isso lá no IMEC, certo? Então eu fui, exatamente porque eu estou representando os titulares, eu fui levantar os dados possíveis. Então comecei olhando no site do professor, qual era a disciplina, etc. Então o que eu pude verificar até agora é que ele está escalado para dar uma única disciplina, que é a disciplina de geometria analítica, terças e quintas, das 4 às 6 da tarde. Tem um PED designado, voluntário designado para essa disciplina, que é orientado pelo professor Tigel. E aí eu tive a pachorra de ir, 3 semanas seguidas, eu fui a todas as aulas no ciclo básico e pude verificar que quem lecionou as aulas foi o PED. Verifiquei também que o professor Tigel não está afastado, certo? Então, esses são os dados iniciais que eu gostaria que fossem verificados pelo coordenador de graduação, o professor Marcelo Filho, e pelo chefe do departamento da aplicada, para ver se o comentário recebido procede, porque acho que é algo muito importante para o IMEC deixar isso claro, uma vez que isso aí está extravasando para outras unidades, e isso é muito bom. É só isso. Muito obrigada. Obrigado, Sueli. Nós vamos fazer essa averiguação aqui. Eu vou começar a conversar com o Marcelo Filho. Por acaso, o Marcelo Filho disse que estava... Só complementando, eu gostaria de, na próxima congregação, ter um retorno dessa mensagem, uma vez que no próximo semestre o professor Tigel está escalado para a mesma disciplina. Então, eu vou conversar com o Marcelo Filho e a gente traz uma resposta na próxima congregação, com certeza. Muito bem, mais alguma inscrição? Oi? Ela cobrou tanto do Marcelo quanto de mim, então... Eu converso com o Marcelo Filho e com o Paulo, e isso volta ao expediente da próxima congregação, com certeza. Mais alguma observação no expediente? Mais alguém quer se inscrever?
Vamos passar a nossa ordem do dia. A mesa destaca só o item 4, que é a eleição para os membros, eleição para a CA, né? Isso tem que ser destacado. A mesa não destaca mais nenhum. Pergunto se há algum outro item que alguém queira destacar. Não havendo nenhum item destacado, nenhum outro item destacado, eu vou pôr em votação todos os itens. Ok, desculpa, gente. Então, não tendo mais nenhum outro item destacado, eu vou pôr em votação todos os itens, exceto o de número 4. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções. Muito bem, então vamos passar ao item 4, que é a eleição para a CAA. Como vocês sabem, a gente tem a CAA tem 5 membros. A cada 2 anos a gente troca 2 membros e a cada 2 anos... Expliquei de um jeito errado. A cada 2 anos fazemos uma eleição para trocar dois membros com a mesma periodicidade, mas em anos alternados, fazemos uma eleição para trocar 3 membros. Neste ano nós trocaremos 3 membros. Então, nós temos hoje os professores Marcos Jardim, José Mário Martins e Decislava, cujo mandato encerra em dezembro de 2016. Desses 3 professores, o professor Marcos Jardim vai viajar, vai pedir licença a partir de janeiro do ano que vem. Portanto, ele decidiu não se recandidatar. Os outros professores podem se candidatar. Nós temos a lista toda de professores titulares. Há uma série de professores que declinaram do convite para fazer parte da CAA. Então, nós elaboramos uma cédula só com os professores que aceitaram fazer parte. São quantos? Acho que eu tive informação de quem são os 2 que continuam. Desculpa. Os 2 que continuam também foram excluídos daqui. São Alberto Sá e Paulo Rufino. É verdade. Perdão por não ter comunicado. Eles não estão na cédula, mas mesmo assim é bom comunicar que esses 2 professores permanecerão. Alberto Sá e Paulo Rufino têm mandato que encerra só em novembro de 2017. Então, há 15 professores que aceitaram a tarefa de fazer parte da CAA e nós temos que eleger 3 desse conjunto. Nós consultamos o que a Luciana, consultou o que aconteceu nas eleições passadas, e o que aconteceu foi que nós fizemos uma votação em 2 turnos, e em cada um desses turnos, os membros da congregação votaram em 2 nomes. Então, a sugestão é que a gente faça o mesmo dessa vez. É claro que se alguém quiser propor um outro esquema de votação, a gente pode discutir isso aqui, mas a sugestão da mesa é que a gente faça assim como fizemos em 2014 e 2012, que é fazer uma votação em 2 turnos, nos quais cada membro da congregação vota em 2 nomes. Paulo. Informação da congregação, eu conversei rapidamente com o professor Mário Martins, que se mostrou disponível para continuar caso a congregação assim queira. Obrigado. Tá certo. A professora Decislava não está aqui, né? Então não sabemos se ela também está disposta. Né? Não sei se... Oi? Tem uma... Eu passarei para vocês aqui. Mas você quer que eu leia os 15? Você receberá uma cédula com todos eles. Eu garanto. Eu não sei se há algum outro professor se candidatou e se alguém quer manifestar que sabe que algum professor está se candidatando. Aurélio. É claro, isso é o que eu ia comunicar em seguida, mas o Paulo comentou isso do Martins e eu tomei outro. Perdão. Do primeiro para o segundo turno passam os 6 mais votados.
ok? São 3 vagas. Então, no segundo turno, nós teremos o dobro do número de vagas. No ano que vem, quando fizermos a eleição para 2 nomes, nós teremos 4 vagas. O número de participantes do segundo turno é igual a 2 vezes o número de vagas disponíveis. E o número de votos é fixo, né? O número de votos também deveria ser o número de vagas. Bom, é O possível. segundo turno vota em quanto, de acordo com a Deudete? Oi? O segundo, dois. O segundo em quantos a gente vota? Em 2 de novo? Em 2 também. São 2. A ideia de 2 é o seguinte: se você vota em 3, metade da congregação elege todos os membros. E se você vota em 1, você pode pulverizar demais os votos. Então, eu acho que a congregação de 2000 e alguma coisa chegou à conclusão que, votando em 2, você consegue um meio termo de tal forma que não há um grupo absolutamente hegemônico, mas também não há uma pulverização dos votos. Se vocês quiserem propor outra coisa, não sei se o Marcelo propõe, mas eu acho que era isso, alguma coisa intermediária. A lista é dos que não recusaram ou é a lista dos Que não recusaram. Só isso. A pergunta é, você não quer por algum motivo? Se a pessoa dissesse, não, eu não quero, aí ela era excluída. Então, nós não temos mais... por isso que eu estava perguntando, se alguém quiser, assim como o Paulo informou que o professor Martins tem disposição para permanecer por outros 2 anos, se alguém souber de algum outro professor titular e queira manifestar que esse professor está disposto a participar, é possível fazer isso agora. Laércio. Eu vi antes de chegar o nome das pessoas errado, tá? Você não quer pegar aqui uma célula? Mas acho que se tiver mais gente querendo, bom. Você não quer já distribuir Gente, essa? todo mundo sabe ler, tanto quanto para entrar aqui. Laércio, eu leio, mas, por favor, todo mundo aqui é letrado. Os nomes... tá bom, entendi. Oi? Não, eu entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler. Esse negócio de ler só vale se eu ler e der 5 minutos para vocês conversarem, é isso? Tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, nós vamos ter um momento de conversa, popularmente conhecido como conchavo, e depois nós fazemos a eleição. E talvez aí nós possamos aproveitar o documento o documento circulou, as pessoas leram, ainda está circulando, o documento da ABC, não, tá bom, então não chegou na hora ainda. Mas posso fazer isso. Marcelo. Só uma observação, se alguém tiver mais da metade dos votos, daí diminui dois nomes na lista para o segundo turno, né? Tá bom. Na verdade, no ano passado, menos de 6 pessoas, não, exatamente 6 pessoas receberam votos. Então não houve o segundo turno, simplesmente porque só houve votos em 6 pessoas, como todos iam passar para o segundo turno. Para falar a verdade, há 2 anos atrás, eu me lembro bem, na verdade eram 7 e um disse que não queria mais não. E aí então ficaram 6 e não teve segundo turno. Bom, então eu vou ler os professores que podem ser eleitos são Desislava, que faz parte da comissão hoje, Fernando Torres, Rian, Iorg Martins, que também faz parte da comissão atual, Rota, Marcelo Montenegro, Marcelo Terra, Martin Tigel, Nancy, Plamen, Nino, Roberto Andriani, né? Porque está escrito Roberto Andriani na cédula, né? Senão a pessoa vai procurar, não conseguir achar o Nino. Ronaldo, Sandra e Sueli Irene Rodrigues Costa. Ok. Entendi. Eu não estava entendendo qual era o propósito, mas agora eu entendi. Então nós vamos ter que dar um tempinho para as pessoas tomarem um café e pensarem nos votos. Não há nenhum inconveniente. Enquanto isso, nós precisamos da assinatura de algumas pessoas. Desculpa, Laércio, eu não tinha... A minha intuição não foi... falhou aqui. Eu estou errado. Seria antes de você. Você tá na segunda-feira.
Eu liguei para começar com... Mas é, Você vai dar uns 2 minutos? vamos dar uns 2 minutos. Gente, temos um café aqui. Falta só a rosa. Ficou até o fim da festa, tá bom. Não, passa não. Ai, meu Deus. É. Eu acho que agora eu vou lá trocar de polícia. Olha pra ele, que nós estamos com a mesma coisa. Mas é tapa. E aí, como que eu acho que eu vou tirar. O passaporte. Tome um café. Deixa eu aproveitar então e escrever os nomes aqui no quadro, né? Porque a gente vai ter que fazer uma votação mesmo. É verdade. Eu acho que vai ser mais fácil. Se tiver no arquivo. Não tem. Oi? Esperar um minutinho. Um minutinho, a gente bate e já. Sintonia. São muitas As informações do que faz essa ação. Ah, eu O outro lado. Congelar. levanta aqui. Podemos explicar um pouquinho, né? Como já foi a pauta? Faz parte da Você quer que eu distribua? Não seja. Pessoal, podemos distribuir as cédulas? Já começaram? Tudo certo? Já conversaram? Peraí, não, a Sueli quer fazer uma observação. A Sueli, então, declarou que é candidata. Muito bem. Porque como você pede todo mundo que já está na convocação, realmente não esteja para poder receber. Vai sobrar uma cédula. Vai sobrar uma cédula. A sua, depois você pega. Sim, já peguei. Já pegou? Perfeito. Paulo, você vai precisar de caneta, querido? Jean, você vai precisar de uma caneta? Se der, você precisa de caneta? Preciso. Uma caneta só.
Norma de mágico aqui, ó. Mostrar que está vazio. Não há nada. Passa a mão aqui. É favorável. Isso é muito furado, né? Sim, O argumento é furado. que as pessoas têm, sei lá, que vêm de uma federal, de uma estadual, O argumento é furado. vai ter benefício. Vamos informar você tem que não está com essa E temos uma urna instalada aqui na cadeira. perde tudo. Perde tudo. Acho que não perde. Tem gente interessada em ler o manifesto. Lembre-se que cada um pode votar em até 2 nomes, hein? Até 2. 0, 1 ou 2. Né? O manifesto da SBTC está com quem? Não sei. Levaram. Sumiu. Está com a Rosa? Está com a Rosa. Tem Uma urna. E depois vai queimar também? Depois nós vamos queimar. Depois a gente vai. Sabemos, Seara. Eu leio. Tem um caminho. Como é que você expõe a cerca da Você deu a volta pelo Bandejão? Deixa eu falar uma coisa. O problema de abrir o presidente de fora é aquela coisa constrangedora. Você se convidar alguém a fazer um concurso, tem alta probabilidade. Desculpa, Não, eu concordo, mas eu sei, mas não é sempre um administrativo, né? Não cabe a nós agora. Não, mas você vai convidar alguém? Não é convidar. É garantir. Todo mundo votou? Marcelo, votou? Todo mundo aqui? Todo mundo votou? Quantos nós somos? 3. Ah, faltam 3, 6, 9, 12, 20, né? E eu não voto. Então são 20. Só não me contei, porque eu não voto. Não, vai contratar mesmo. Mas não vai. Todo mundo votou? Então façamos aqui a apuração. Vamos contar primeiro, temos 20. Então, pode não é questão. Vou deixar aqui porque teremos uma outra, talvez tenhamos um outro turno, né? Ok. A primeira coisa já deu certo. Temos 20 eleitores e 20 votos, né? Então eu vou lendo e você marca ali, Luciano. Primeiro voto em 3 pessoas. Anulei o voto, tá? Um voto em 3 aqui, se alguém quiser conferir. Um nulo, é. Marca. Isso. Um em branco. Branco não precisa. Bom, quer marcar branco? Um em branco. Um em branco. Também pode votar em só um. Pode votar. É, então. Esse branco é assim, a cédula toda. E o nulo também é a cédula toda. Então isso aqui é o número de cédulas. No outro caso é o número de votos.
Não, aí eu vou marcar um voto. Isso daqui diz respeito a cédulas. A cédula toda em branco, um voto não vai ser marcado aqui. Ou seja, a soma não vai dar certo. A soma não vai dar certo. Senão, bom, a soma, se vocês quiserem que eu marque isso, eu marco. Martínez e Marcelo Terra. Marcelo Montenegro e Sueli. Martínez e Sueli. Mais um em branco. Rota e Sueli. Rota e Nancy. Rota e Sueli. Flamen e Sueli. Nino e Sandra. Fernando Torres e Martínez. Martínez e Nancy. Martínez e Sueli. Jorge e Martínez. Jorge e Martínez. Desislava e Martínez. Rota e Nancy. Rian e Sueli. Terceiro, Sueli. Marcelo Montenegro e Sueli. Bom, como todo mundo votou em dois nomes, salvo esses três aqui, tem que ter 34 votos ali, é isso? É 34. Agora é bem mais fácil, né? 34, mais uma cédula anulada e mais duas cédulas em branco, tá ok? Muito bem, nós temos 20 eleitores. Acho que ninguém atingiu um quórum aí, e nós temos um número grande de pessoas que receberam votos, né? Então vamos marcar aqui. A Sueli recebeu... Deixa eu consertar aqui. A Sueli recebeu 8, o Martínez recebeu 8, né? Então esses já têm presença assegurada. Depois nós temos o Rota com 4, é isso? Rota com 4. Depois nós temos Nancy com 3. E aí nós temos Jorge e Marcelo Montenegro com 2. Nossa, por sorte... Por sorte não temos um desempate, né? Então, nós temos esses candidatos. Posso apagar os outros aqui? Ok, então eu vou apagar os outros. Nós vamos usar a mesma cédula, não a mesma, né? Cédulas iguais, né? Nós vamos usar... Posso apagar o número de votos, né? Nós vamos usar cédulas iguais. E os candidatos agora vão ser... O nulo e o branco eu vou deixar aqui, mas eles não são candidatos, tá, gente? Nós vamos repetir a votação agora com... Faz parte. Ok. Se alguém quiser conferir aqui os votos, eles estão cá em cima. Repetir a votação agora só com esse... Que preguiça de fazer um serviço bem feito aqui, né, gente? Não precisa. Deixa assim. Deixa assim. Pelo amor de Deus.
Não, vamos trazer esses para cá. Isso é um aprendizado para você, Chico. É, Chico. Sim, deixa eu É só você virar de costas que você não vê. Aguenta. Pelo menos vocês estão na ordem. estão na ordem. Estão na Senão ordem você da teria que célula. fazer assim. Estão na ordem da célula, né? Não estão na ordem alfabética do mundo, né? José Mário. Ela quer levar todos os CDs. Você sabe que Se quiser, posso escrever com a minha letra. Vamos ver como fica essa função. Não, nem tanto. Bom, eu não voto mesmo, então enquanto isso. Eu não aguentei isso. É mais forte. Tentando deixar ele fora da Eu não zona. aguentei. eu tenho que votar. Pode Olha, você não sabe como. Ainda bem que ele não é igual o nosso presidente dos Estados Unidos. Você volta duas vezes? Quem mais vai ler antes? Você vai ler? Não li. Ou vai ler? Não, já não deu, já passou. Ah, não, tem quanto? Sim, eu tô procurando. Até achar que você Ela me deixou nervoso. Sabe quando você está dando aula, você fica nervoso? Eu fico. Eu vou quebrando os fios. Vai me deixando. Todo mundo já votou? Perdão. E aí, aqui? Segundo turno é sempre mais rápido, né? Não, ele colocou um texto. Quantos você tem? E eu tenho 8 aqui, então está tudo certo. Já temos 20 votos, o número de votos está correto. Obrigado. Então vamos lá. Segundo turno. Sueli. Só Sueli. Né? Só Sueli. Rota e Nancy. Jorge Martínez. Martínez e Nancy. Rota e Sueli. Marcelo Montenegro e Sueli. Martínez e Nancy. Martínez e Marcelo Montenegro. Martínez e Nancy. Martínez e Rota. Branco. Nancy e Sueli. Branco. Jorge e Nancy. Martínez e Nancy. Rota e Nancy. Martínez e Sueli.
Rota e Sueli, Marcelo Montenegro e Sueli, e Martínez e Sueli. Nesse caso, tivemos 2 brancos e 1 voto, que só tinha um inscrito, um nome. Então, nós temos 5 a menos, eram 40, nós temos que ter 35, é isso? Respondendo esse aqui, né? Muito bem. Bom, estão eleitos então Martínez com 9 votos, Nancy com 8 votos e Sueli com 8 votos, não é isso? Muito bem, então ficam eleitos esses 3 professores para um mandato de 2 anos, começando neste mês de dezembro, nesse próximo mês aí de dezembro de 2016 até dezembro de 2018. Muito bem, nós encerramos aqui os assuntos da ordem do dia e eu queria perguntar se as pessoas já tiveram a oportunidade de ler o manifesto da SBPC e da ABC. Conseguiram ver? Oi? Demorou para chegar. Eu pergunto se alguém quer fazer alguma manifestação a esse respeito, se nós podemos pôr em votação aqui o apoio. Paulo. Eu quero fazer uma observação assim. Eu acho o texto muito provocativo, muito ideológico e oposicionista, assim. Claramente, o segundo e o terceiro parágrafo, claramente assim, um discurso ideológico fica a impressão de mimimi de oposição. Eu não gostei do texto. Acho que claramente tem algum problema. Colocar a CNPq numa direção de postagem, é claro que tem algum problema administrativo. Isso vai ser resolvido de alguma outra maneira, mas não assim, fazendo assim. Alguma manifestação tem que fazer, mas é alguma coisa mais profissional e não tão ideológica assim. Eu vou me abster de qualquer maneira. Eu vou na direção do Paulo Filho, porque não é a primeira que eu recebo como coordenadora de pós, eu tenho recebido vários desses. E eles são todos nesse mesmo tom, um tom de mimimi, de só reclamando, só de oposição. É a mesma coisa. Tem vários, por vários motivos parecidos. Mas mistura com Fora Temer, mistura com não sei o que, tem outros bem piores até do que esses. Eu vou na sua direção. Eu entendo que vocês acham adequado mandarmos uma manifestação para o ministro dizendo que nós... nós não concordamos... Isso. Nós não concordamos com essa reestruturação, mas eliminando parte... Não precisamos assinar esse texto. A gente pode mandar um texto nosso dizendo que a gente acha inadequado submeter esses órgãos todos, ou subordinar esses órgãos todos, perdão, a essa diretoria e... Esse terceiro parágrafo chega inclusive a fazer uma interpretação desse fato, né? Uma interpretação com a qual, sim, não é o caso de interpretar isso. Está indo além da intenção, do objetivo do documento. Eu queria manifestar um apoio, pessoal, da escrita aqui, de maneira geral. A gente pode querer discutir se o tom está assim, se o tom está assado, mas o fato é que o governo federal tomou como decisão agora de colocar o CNPq no 4º escalão, de tal maneira que fica clara a pouca importância dada a uma agência de primeira grandeza e fundamental para a ciência brasileira, quando era uma agência que se reportava diretamente anteriormente ao ministro, junto com o fato do governo federal ter decidido juntar os ministérios, que também já é uma maneira de tirar a importância da ciência nacional. Ministérios falidos, né? O CNPq falido. Desculpa, Paulo. Agora uma coisa é a falta de dinheiro, outra coisa é a falta de prioridade. O que me assustou foi a falta de prioridade. Uma reorganização administrativa
Não é uma reorganização porque está faltando dinheiro hoje, pode ser que amanhã volte a ter. Não é uma reorganização do tipo, não sei o que está acontecendo. Não, isso tem claramente, do meu ponto de vista, uma mensagem que está sendo dada, e mais do que uma mensagem, uma decisão de fato, não é só uma mensagem que está sendo jogada no ar. E eu acho que sim, a ciência brasileira tem que, de maneira veemente, já que as atitudes foram duras contra a ciência brasileira, a ciência brasileira tem que, de maneira veemente, manifestar seu repúdio. Talvez eu tivesse escrito um ou outro parágrafo de maneira diferente do que está escrito aqui, certamente teria feito isso, mas é impossível a gente pegar um documento que vai ser gerado de maneira centralizada e depois discutido entre várias pessoas e que não pode ser reformado a cada pequeno local onde ele passa, a gente querer que ele saia do jeito que nós gostaríamos que ele saísse. Acho que a mensagem principal há uma mensagem de repúdio clara da comunidade científica brasileira, uma forma que o governo federal atual está adotando, está tratando a ciência brasileira. E eu, pessoalmente, compartilho essa sensação de indignação. Ok, eu estou entendendo que nós temos... Eu não vi ninguém manifestar desconforto com enviarmos uma manifestação da congregação dizendo que nós não estamos satisfeitos com isso. Eu acho que a discussão aqui é sobre o tom da carta, né? Então a gente pode ou subscrever isso, ou, quer dizer, estou vendo aqui duas alternativas, ou subscrevemos isso, ou redigimos alguma coisa muito mais curta, de um parágrafo, manifestando o nosso desconforto com essa alteração. Apoiar a carta, acho que tem a diferença de formato mesmo, né? Uma coisa é darmos respaldo a lideranças de instituições que já se manifestaram, a outra é a gente fazer uma outra manifestação. Os dois cabem, faz sentido, mas me parece politicamente mais sensato dar respaldo a quem já está assim, dando a cara a tapa, de certa forma. Pleno acordo, tem muito mais força de simplesmente dar o respaldo. É claro que nem todo mundo escreveria da mesma forma, mas já tem duas associações importantes dando, e a gente estaria dando respaldo a essa. A gente poderia tentar voltar como está para ver se, e caso não seja aprovado, ver se a gente manifesta de uma outra forma. Essa é uma alternativa. A gente pode pôr esta carta em votação e, caso ela não seja aprovada, discutimos outra redação. Respaldo da carta. Desculpa, subscrição à carta. O respaldo à carta em votação. E, caso ele não seja aprovado, discutimos uma outra redação que seja palatável para todo mundo. Ok. Então, eu vou colocar em votação. Mais alguém quer fazer uma manifestação? Vou pôr em votação, então, o apoio, a subscrição ao manifesto da SPPC e da ABC. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Em contrário, abstenções. 3 abstenções. Então, foi aprovada. 4 abstenções, perdão, 4 abstenções. Um voto contrário, 4 abstenções. Foi aprovada a subscrição do manifesto. Muito bem, gente. Muito obrigado a todos. Boa tarde para vocês. Até dezembro.